Oi gente, então vamos lá. Nesse vídeo, que é o vídeo número 2, se você não assistiu o vídeo 1, clica aqui na descrição do vídeo, porque é importante assistir o primeiro. E se você estiver no Instagram, aí você vai clicar na bio, que lá tem o link dos 4 vídeos. Isso aqui é uma série de 4 vídeos. No primeiro vídeo, eu contei a história, a minha história, onde eu mostrei que eu tive grandes dificuldades em aprender na escola. Tive tantas dificuldades que eu fui reprovado várias vezes no colégio e minha mãe me levou para um neuro e eu acabei tendo um diagnóstico de retardamento mental. Então aqui eu vou contar por que eu tive essas dificuldades na minha história de escola, na minha trajetória escolar e o porquê que eu fui diagnosticado com isso, tá bom? Muito importante também os exemplos que eu vou dar, porque eu tenho 3 filhos, né, e os meus 2 primeiros são autistas. E a diferença dos 2 na escola é uma diferença gritante e tem tudo a ver com o fator da consciência autista, saber saber lidar com isso e preparar o ambiente, né? A minha filha mais velha, infelizmente, ela não teve o meu apoio porque eu não sabia dessa condição, não estava preparado e ela acabou passando pelas mesmas dificuldades que eu passei. O apoio que meu filho teve. Então eu vou contar isso aí direitinho para você e pode ser que isso seja muito importante para você lidar com seu filho, com seu aluno, né? Se você for um professor de apoio, né? Como que você pode lidar com isso em sala de aula, fazendo essa ponte escola, família, tá bom? Vamos que vamos. É o seguinte, gente, a consciência da condição autista, tanto do próprio autista, quanto dos pais, dos professores, é algo que não dá para se opor, não tem jeito. Tem que ter essa consciência. A criança tem que ter consciência que ela é autista, tá? Eu já ouvi alguns casos aí de pais esconderem, professores esconderem isso, não tem porquê. Não só a criança, os coleguinhas têm que saber disso aí. Tudo faz parte de um processo de autoconhecimento, de respeito, de empoderamento autista. Vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? Por que o autista ele passa por tudo isso? Para a gente entender o porquê que ele passa por essas dificuldades de aprendizagem na escola ou de desenvolvimento em qualquer área que for, a gente precisa entender como que é o cérebro da criança autista, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, vou abrir uma cartela aqui para ir escrevendo. Primeira coisa é o processamento cerebral, porque é um processamento cerebral diferente. Não dá para falar que é a mesma coisa, também não dá para falar que não, é fácil mudar, vamos romper com a síndrome de Gabriela e ficar ali tentando fazer com que o autista deixe de ser autista. Isso não vai acontecer, um autista vai morrer autista, tá bom? É muito importante dizer também que a inclusão não significa querer mudar o autista, a inclusão é se preparar para lidar com ele, né? Isso envolve principalmente a escola. Eu ouço muito falar de inclusão e depois a gente vê crianças indo para adestramento humano, né? Cadê o respeito com a condição daquele ser humano? Não é porque é minoria que ele tem que ser adestrado. Nem um cachorro deve ser adestrado no sentido de que ele não vai ter uma boa qualidade de vida. Dá, sim, todo mundo se adapta. Todo mundo se adapta. Né? Não é só o autista, todas as pessoas se adaptam. Se eu mudar de país, eu vou ter que aprender outra língua. É normal que isso aconteça, eu vou ter que aprender a lidar com o trânsito desse outro lugar. Imagina se eu for para a Inglaterra, então, né? Que é tudo invertido. Eu preciso aprender a lidar com aquilo. Então, esse tipo de adaptação ela é necessária. Nada disso muda a minha essência de ser humano, correto? Eu vou explicar isso melhor, vocês vão entender. Então, entender o processamento cerebral do autista, né, sabendo que é algo diferente, é muita coisa, é relevante, né? Por exemplo, ver uma simples logomarca, né? Eu via a logomarca, aquele símbolo do super-homem, sabe, do S, eu via 1000 coisas ali, eu não via a letra S. Poxa, como você não via a letra S? Eu não via. Tanto que quando eu ia desenhar aquilo quando criança, eu desenhava o S. Mas de outra forma, porque eu fazia o desenho de acordo com as cores em contraste.
Eu só fui ver esse S muito depois, lendo um gibi, onde no gibi não era exatamente igual estava no símbolo oficial, que ele tinha um S feito de qualquer jeito. Eu falava, caramba, então o símbolo do super-homem é um S. Eu não sabia. Por que eu vi dessa forma? E por que a maioria dos autistas veem da mesma forma? Porque é um padrão diferente. Vamos entender isso, né? Então, ver uma logomarca simples de forma diferente mostra que é um processamento cerebral diferente. Não entender piadas. É muito comum isso no meio autista, né? Ou então contar piadas. O autista tem essa coisa de contar piadas e ninguém entende. Uma criança talvez conta uma piada na sala de aula, ninguém entende, nem o professor, né? Mas uma criança conta uma piada, uma criança autista conta uma piada no meio de um grupo autista, todo mundo entende. Fez sentido que um processamento diferente de típico com atípico, mas dentro do universo autista é uma coisa meio padronizada? Isso tem que ser respeitado, né? Vamos lá. Não compreender ironias. É muito complicado isso, porque quando a gente fala de não compreender ironias, não entender piadinhas, dentro de uma escola, isso aí acaba sendo um gatilho para que a criança sofra bullying, né? Então quem tem que ficar muito atento em relação a isso aí são os professores, para evitar, né? E o bullying ele acontece, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque quem quer fazer o bullying encontra na sala de aula outras pessoas que são coniventes com aquilo. Uma pessoa só querendo fazer o bullying e ninguém for conivente com aquilo, o bullying não acontece. Então é importante trazer isso para toda a sala de aula quando se trata de inclusão. E vamos falar então aqui de a forma de um autista conversar, dele se expressar, não tem rodeio. Você perguntou, ele respondeu, e ele respondeu naquela verdade que cabe a ele. Às vezes é uma verdade que fica assim, sei lá, meio desconcertante, mas é assim que funciona, é uma coisa bem preto no branco, né? Então entender isso e respeitar isso faz parte da inclusão. E para entender o cérebro diferente do autista, né? O processamento sensorial ele é completamente diferente das pessoas típicas. Tá, mas e aí tem um outro ponto. As questões sensoriais também. O que significa o processamento sensorial? O autista, ele dentro da literatura da medicina, né, trazido como um transtorno, que é o transtorno do processamento sensorial. Mas é chamado de transtorno por quê? Porque é diferente da maioria, que são as pessoas típicas. Só por isso. Porque existe um certo padrão ali, tudo bem que cada pessoa tem um jeito diferente, cada autista é diferente porque o humano, qualquer ser humano, tem a sua individualidade. Mas entre os autistas existe um certo padrão, né? Principalmente hipersensível, hipossensível ou os dois misturados, correto? Então, entendendo isso, a gente vai lá na frente perceber o porquê que essas pessoas se desregulam. Vamos lá, vem comigo aqui que vocês vão entender. O que vocês acham que nós temos, nós seres humanos, de sentidos? Vocês acham que são quantos sentidos que nós temos? 5? Né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses 5 que eu falei fazem parte da esterocepção. Nós temos a esterocepção, nós temos a propriocepção e nós temos o vestibular. Ou seja, nós temos muito mais sentidos do que aqueles 5 básicos. E tudo isso aí que eu falei agora, ou esses nomes pelo menos, né, é diferente para as pessoas autistas, que às vezes sentem muito mais, tá, de forma muito mais aflorada, né, onde qualquer luz é muita luz, qualquer barulho é muito barulho, entendeu? Ou então, quando acontece o contrário, ele precisa de mais estímulos para sentir aquilo, onde o incômodo é diferente, acaba se machucando, se mordendo, né? E aí quando a criança ela entra num processo muito ruim de descompensação, ela está ali desregulada, ela acaba se machucando, batendo cabeça. É bom a gente entender que isso pode estar ligado à sensibilidade dele, né? O processamento sensorial, nesse caso o hipossensível, ok?
Então, entendendo o processamento cerebral que é diferente e a questão da sensorialidade, outra palavra difícil para mim, a gente já está num outro patamar, como que a gente vê uma criança autista, né? Mas o que isso pode acarretar na vida de uma criança autista? Tudo vem para a cartela aqui, ó. Se a gente não se atentar a isso, ela vai crescer com inadequação, ela vai ser uma criança inadequada, ela não vai entender, né? Por exemplo, que ela é assim, que o autista é assim, que tudo bem, que ela pode ser assim. Ela entendendo isso, ela vai buscar devagarinho o seu empoderamento. Ela vai falar já para as pessoas que, olha, isso não é bom para mim, ou então contar, olha, o professor, ou seja lá quem estiver na frente dela, eu sou assim, por isso, eu tenho tal dificuldade. Mas ela só vai poder falar isso se ela perceber isso. E para ela perceber que ela tem todas essas diferenças, ela precisa saber que ela é autista. Ok? Tá tranquilo? Então, inadequação. Para lidar com a inadequação, a gente precisa preparar todo o ambiente. O ambiente de uma pessoa não é só o ambiente interno do que ela sente, mas as pessoas que estão junto com ela, as luzes da sala de aula, do quarto, da sala de jantar, o carro, o automóvel, o barulho do carro, o barulho que as pessoas que estão dentro do carro estão fazendo, tudo isso aí faz parte do ambiente. Então, se a gente adaptar a forma de lidar com o autista para que ele não se sinta tão inadequado é fundamental, ok? Então, o que isso, o processamento sensorial diferente e o processamento cerebral diferente no sentido de ver as coisas e interpretar de outra forma, né? Inadequação, primeiro ponto. Segundo ponto, não ver a maldade nas palavras, nos atos de outras pessoas, dos coleguinhas. Essa coisa de não ver essas maldades é importante demais ficar atento, tanto os pais quanto o pessoal de escola, professor de apoio. Quando a gente não vê a maldade, a gente acaba virando o alvo, já falei isso aqui. Outra coisa é se tornar um ambiente ameaçador. Porque se nós estamos tendo um processamento diferente, um processamento cerebral e um processamento sensorial, né? Quando eu falo cerebral é porque você está vendo alguma coisa e interpretando diferente, tá? Porque a questão sensorial também passa pelo cérebro, ok? Então, quando você tem o processamento sensorial e o cerebral diferente, né? Todo o ambiente que não é adaptado passa a ser ameaçador para a criança autista. Nesse caso, o que vai acontecer com ela? Né? Se o ambiente ele é ameaçador, ela vai entrar no que chamamos de luta e fuga. E aí mora um problema desse tamanho aqui. Porque luta e fuga, eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Olha que negócio complicado. A gente entra nessa condição porque o cérebro está tentando nos proteger. Se ele entende que é uma ameaça, ele prepara a gente para lutar ou fugir, literalmente. Vamos pegar o início do cérebro humano em formação lá atrás, savanas africanas, né? Quando a gente ou ficava dentro de cavernas escondidos para não ser devorados, né? E aí geralmente o homem ia para a rua para caçar, rua não, porque não tinha rua, ia para fora da caverna para caçar e na verdade ele estava longe de ser o topo da cadeia alimentar, então a probabilidade dele ser devorado era quase tão grande do que ele conseguir comida. Então ele tinha que ficar muito atento, porque se ele achava alguma coisa viva que era maior do que ele poderia morrer, até menor também, né? Até um elefante que não é carnívoro, né? Viu um ser humano ali, estava perto do filhote, um elefante facilmente poderia matar aquele homem. A gente encontrava elefante, a gente encontrava leão, tudo isso, né? Simplesmente ali, na nossa frente. Então o nosso cérebro aprendeu a ver aquilo como ameaça. Na ameaça, uma série de coisas acontecia em questão de segundo. A pupila do olho se dilata, né? Com a descarga de adrenalina, cortisol. Ela se dilata. Por quê? A gente tem que perder a visão periférica e focar só no que está na nossa frente, para a gente fugir, sem ficar buscando escolhas. Não tem tempo para escolher. Para não ter tempo para escolher, o que acontece também no sistema de luta e fuga? O nosso córtex pré-frontal, essa região aqui da nossa testa, né? Ela é desligada. Ela é desligada.
Porque a gente não tem tempo de raciocinar, a gente só tem tempo de correr. E o cérebro faz isso com a gente por questão de sobrevivência. Então a gente tem uma visão prejudicada, né, na parte periférica, o nosso cérebro é desligado na parte do córtex pré-frontal, o nosso batimento cardíaco aumenta consideravelmente. Esse sangue que começa a correr mais rapidamente na nossa circulação, ele começa a se acumular nas pernas e nos braços. Por que que isso acontece? Porque nós estamos ali ficando prontos para lutar ou para correr. Uma série de coisas acontece, o estômago para de trabalhar, enfim, né? É uma lista bem grande, eu falo mais detalhado isso no meu curso lá, que é o Recanto do Acolhimento. Nesse momento em que nós estamos prontos para lutar ou fugir, porque o nosso cérebro nos colocou nessa condição, hoje em dia acontece a mesma coisa, só que não acontece quando a gente vê um leão, porque nós não vamos encontrar um leão ali na esquina. O nosso cérebro entende que outras coisas são ameaças, né? No caso de um autista que está num ambiente não adaptado para ele, onde as pessoas são ameaça, o professor que não sabe lidar com ele pede para olhar nos olhos, estou falando com você, olha aqui para mim. Isso é uma ameaça absurda, né? Os coleguinhas que começam a olhar para ele e rir, ou quando o professor pede para fazer algum exercício, ou copiar no quadro, a criança olha para aquilo ali, está nervosa, ela já está em estado de luta e fuga. Entendeu? Ela olha para lá e não consegue compreender, porque o córtex pré-frontal dela foi inibido, foi simplesmente parou de funcionar. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficando cada vez mais em pânico, cada vez mais no estado de luta e fuga. E no estado de luta e fuga, quando ela fica muito tempo num ambiente ameaçador, ela pode se machucar, machucar outra pessoa, porque ela está extremamente irritada, ela está pronta para lutar ou fugir. E uma criança não pode fugir da sala de aula. Ela sabe que se ela sair da sala de aula por algum motivo, alguma coisa pode acontecer, do tipo chamar os pais em casa, ter castigo, ir para a diretoria. Alguns autistas fazem isso, simplesmente saem, né? Cada caso é um caso. E por que a gente não observa o porquê que a criança saiu? Apenas vai puni-la por ter saído. E ela saiu e foi para onde? Por quê? Tem um motivo dela estar ali, naquele lugar. Mas a gente não observa isso, né? A gente apenas pensa que a criança tem que se adaptar à maioria, não é? E aí começa a adestrar o ser humano para que ela fique agindo igual a todo mundo. A caixinha da normose, lembra que eu falei da normose? Pois é. Então, o estado de luta e fuga é algo muito perigoso, porque ele vai ser acionado no momento em que, de fato, não tem tanta ameaça assim para a vida da pessoa, mas o autista entende que é ameaça. Por isso, temos que entender o porquê daquela inadequação, porquê que está acontecendo aquilo, por questões sensoriais, por questões de leitura cerebral das coisas. Fez sentido? Isso aqui ainda vai longe, nós vamos falar muito sobre isso aqui, para vocês entenderem certinho como que coisas ruins acontecem, como por exemplo, uma criança que sabia ler e escrever no pré, simplesmente não sabe nem mais ler e escrever depois disso, onde se torna a única criança que não tem essa capacidade de ler e escrever. Fez sentido? Por que essa criança chegou na hora de fazer o eletrocefalograma? Entrou em pânico lá, o córtex pré-frontal foi inibido, porque mais uma vez estava numa condição de luta e fuga, ou seja, o ambiente era ameaçador, né? E aí teve o diagnóstico de retardado mental. Fez sentido? Ótimo, é bom que faça sentido, porque daqui para frente eu vou começar a falar um pouco de como lidar com isso, a fim de entender novos caminhos para fazer com que essas crianças se desenvolvam bem, em casa, na escola, em qualquer lugar. Como que elas conseguem ter uma vida melhor, sem esse pânico, sem essa condição horrível que é luta e fuga dentro de sala de aula, para ela poder se desenvolver melhor. E aí depende de uma ajudinha dos pais, uma ajudinha dos professores, uma ajudinha dos colegas, e eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, tá? Mas nos próximos vídeos. Esse aqui é o vídeo 2, tá bom? Importante ver o vídeo 1 e para você que quer continuar assistindo a essa série, que eu acho muito importante, né? O vídeo 3, para quem está vendo no YouTube, está na descrição. E o vídeo, e que está vendo no Instagram, o link do próximo vídeo, do vídeo 3, está na bio, é só ir lá e clicar, tá bom?
Para agora, eu deixo apenas uma ferramenta muito importante para você que está totalmente mergulhada nisso aí. Auticionário. O Auticionário é um presente meu e do professor Weber, que é o autor dele, professor, advogado, especialista em neurodivergentes. Ele mostra nesse livro o ponto de vista autista. Se você quer entender melhor a sua criança autista, ou você que é autista, né, quer fazer um reconhecimento, aumentar a capacidade de autoconhecimento, né, uma identificação interessante, baixe lá gratuitamente o Auticionário. O link também está ou na bio ou está na descrição desse vídeo. E vamos para os próximos que eu vou explicar como resolver tudo isso aí, tá bom? Até lá!